Olá a todos e sejam bem-vindos. Hoje vou contar para vocês se o seu novo console Nintendo Switch 2 realmente tem a tela OLED. Então, a resposta é que este Nintendo Switch 2, na verdade, não tem a tela OLED. Ele vem equipado com uma tela sensível ao toque LCD de alta qualidade. Você pode estar se perguntando, por que não OLED? A Nintendo escolheu LCD, apesar de já haver um Switch OLED, porque o LCD é significativamente mais barato e ajuda a controlar o preço. E nós temos tecnologia LCD avançada. Os LCDs IPS modernos oferecem maior brilho, suporte HDR, ângulos de visão mais amplos e evitam o risco de burn-in que ocorre em telas OLED. É isso, espero que isso ajude você e até logo!